Oi pessoal, meu nome é Gabi. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e não vou mentir, estou bastante nervosa de estar aqui, mas vou levar na boa, tô aqui com meu copinho d'água, tô aqui no meu ambiente confortável, então vamos relaxar. Bom, eu estava muito confusa sobre o que falar no primeiro vídeo. Eu tentei gravar outras coisas, mas eu simplesmente não estava no meu local mais confortável. Eu não estava me sentindo à vontade sobre os assuntos que eu estava falando. Então eu pensei, o que é que Gabriele gosta tanto de falar? O que é que ela consegue ficar tagarela, geminiana como ela é, tranquilamente, sem pressão? E aí pensei, Senhor das Moscas, que é o meu livro preferido. Eu trouxe ele aqui, só tenho ele no Kindle, tá? Eu não tenho a versão física, infelizmente, queria muito. Mas só tenho a versão no Kindle. E Senhor das Moscas é um livro do escritor William Golding. E ele é mais conhecido como o meu livro preferido de toda a vida. E aí eu pensei, talvez tagarelar um pouco sobre ele, falar por que ele é meu livro preferido da vida, porque eu gosto tanto dele, porque talvez você deveria também ler ele. E porque ele merecia mais reconhecimento, basicamente. Então, eu acho que é isso que vai rolar aqui. Então vamos começar. Então vamos lá. O Senhor das Moscas. Sobre o que é o Senhor das Moscas? Aí você pensa, é um super-herói? É tipo Senhor dos Anéis, só que de moscas? Não, não tem nada a ver com isso. Bom, O Senhor das Moscas é um livro do escritor William Golding, que foi lançado no ano de 1954. E esse livro quebrou a cabeça de muita gente, porque ele quebrou vários paradigmas daquela época, por retratar crianças, mas de uma forma assim um pouco mais tensa, digamos assim, que naquela época não era muito comum, né? Então, a história se passa basicamente assim, em qualquer época. Poderia ser agora, poderia ser no passado, isso que eu acho que torna esse livro tão clássico, atemporal. Então, em qualquer momento do tempo, espaço, acontece uma guerra que basicamente explode, assim, tem uma bomba nuclear, parece, que acaba com a Inglaterra, é uma guerra nuclear, uma coisa assim bem tensa. E aí tem um avião que está levando um grupo de meninos que são de um colégio interno e tal, e são meninos assim, crianças pequenas, desde 4 anos de idade até acho que uns 14 anos, 15 anos e tal. E aí eles estão meio que salvando essas crianças, e aí esse avião cai. E aí ele cai perto de uma ilha e o piloto morre. Então, literalmente, só ficam as crianças sem supervisão de nenhum adulto. E aí essas crianças pensam, bom, a gente tá aqui. Ninguém sabe exatamente se a gente tá aqui, mas acho que vão buscar a gente, devem supor que a gente tá aqui. Então, até lá, como é que a gente vai comer? Como é que a gente vai dormir? Será que vão demorar? Será que não? Bom, temos que criar uma sociedade, temos que dar um jeito de sobreviver até a ajuda vir nos buscar. E aí, essas crianças começam a se organizar. E aí, na história, começam a aflorar nossos personagens principais. Primeiramente, a gente encontra Ralph e Porquinho. Ralph é um menino, digamos assim, robusto, que passa uma imagem legal, as outras crianças rapidamente simpatizam com ele. Porquinho, ele é um menino que ele sofre muito bullying, que ele, assim, é muito caçoado pelos restos das crianças por conta de estar acima do peso e tal. Dá muita pena dele, ele merecia mais. E ele tem umas ideias bem legais, assim, ele tem uma cabeça muito inteligente. E aí, você que é adulto pensa, nossa, esse menino ele é inteligente, ele tá falando coisas que têm sentido, ele tá fazendo propostas que de fato a nossa ideia do que seria uma democracia, de uma sociedade que, né, funcionaria, uma sociedade funcional. E aí, mas quem acaba ganhando o poder, quem acaba sendo eleito como líder é o Ralph, que é muito mais pelo jeito dele que ele é eleito do que pelas ideias dele, porque na realidade ele, na minha visão, ele basicamente só copia as ideias de Porquinho. Mas Porquinho tá lá no backstage, né, ele fica como sendo, assim, a mão direita do Ralph. E aí, Ralph é eleito o líder e aí ele começa a dividir tarefas e aí a estabelecer como é que vai ser, quem vai montar uma coisa, alguém vai montar a fogueira, alguém vai montar os dormitórios e tal. E aí a gente tem o outro personagem, que é o grande antagonista dessa história, que é o Jack. Jack, ele é basicamente o oposto do que Ralph e Porquinho querem ser. Jack, ele era o líder do coral da escola e tal. Ele tinha, assim, uma imagem um pouco mais autoritária para com
as crianças e tal. E ele quer basicamente assim, ele acha que as coisas têm que ser impostas. Enquanto Ralph e Porquinho, eles querem que as coisas sejam discutidas, tudo, eles tentam criar reuniões e tal. E aí eles criam até, tipo, uma metodologia lá com uma concha que encontram. E aí essa concha, quem está com ela tem a fala. Então no momento das reuniões públicas, quem pegar a concha fala e os outros têm que ficar em silêncio escutando e tal. E aí isso vai rolando. E aí temos uma sociedade que você pensa, ok, eles estão dividindo e tal. Mas, já vou avisando, não é um livro muito otimista. Então as coisas começam a dar errado. Então, eles vão, né, aos poucos fazendo coisas assim complicadas. Tá, então como é que eu falo mais sobre a história sem contar spoiler? Bom, acho que o que eu poderia dizer é o seguinte. Então a gente tem a visão dessas duas crianças, Ralph e Jack. Um mais democrático, o outro um pouco mais... Pouco não, né? Totalmente. Autoritário. E aí começam a haver desencontros de opiniões. Enquanto Ralph, ele tem esse objetivo de vamos esperar que nos busquem, vamos preparar uma fogueira, vamos viver a nossa vida como era antes, aguardando o resgate. Vamos sempre viver aguardando o resgate. O Jack, ele já tem uma perspectiva mais de vamos caçar, vamos viver aqui, a gente tá livre nessa ilha e a gente pode fazer o que a gente quiser e os adultos não estão aqui. E aí ele começa a, sendo o líder dos caçadores, a ter uma imagem um pouco mais imponente no grupo, assim, por ser esse caçador e ter aquela coisa assim, começa a intimidar um pouco mais as outras crianças e tal, mas de uma forma que muitas crianças ficam do lado dele, né, nesse sentido de Jack, ele propõe uma vida mais livre e sem regras. E muitas das crianças gostam disso. Então, acaba que fica nesse embate, nesse encontro entre os dois, que é muito interessante de ver, porque por mais que você pense assim, nossa, mas é tão lógica essa visão democrática do Ralph, tudo que ele está planejando faz muito sentido, é uma situação ali em que as crianças têm diversas idades e que elas têm medo. E eu acho que é o que mais marca a história. É o medo. Elas estão naquela ilha, elas estão sem ninguém pra cuidar delas. E o medo começa a aparecer. Existem partes da floresta que elas não conhecem. Então elas começam a supor que tem alguma coisa ali naquela floresta que é assustadora, uma espécie de monstro e tal. Alguns dizem ter visto esse monstro. E aí elas começam a ficar paralisadas com medo. E Jack, ele é o lado do poder que diz assim, eu vou proteger vocês. Eu vou caçar, eu vou ser a força que vai barrar essas coisas assustadoras. Enquanto Ralph, ele sempre tem aquela visão assim de vamos aguardar, vamos ficar aqui e tal, enquanto os outros estão assim, tipo, gente, a gente tá com medo, tem esse monstro, e ele pode pegar a gente, ele pode matar a gente, tipo, e daí se alguém vai chegar e buscar a gente ou não? A gente tem que sobreviver, a gente precisa matar esse monstro e tal. E aí as tensões começam a rolar e tal, e aí começam a acontecer coisas bem tensas, que aí eu acho que se eu falar seria muito spoiler. Então, por que eu gosto tanto desse livro? Eu acho que, primeiramente, é um livro super bem escrito. Por vezes ele exagera um pouco na descrição do ambiente, e aí às vezes eu ficava meio perdida, assim, sem entender muito bem como é que era a ilha. Mas depois que eu dei uma pesquisada na internet, assim, tipo ilha, Senhor das Moscas, aí tinha uma imagem, então sugiro muito se alguém for ler fazer isso. E é muito bem escrito no sentido de que a gente vê crianças ali. E eu acho que isso é um poder que alguns autores têm, de conseguir realmente colocar ali uma ideia infantil, um pensamento infantil naquelas crianças. E ele consegue isso. Você vê crianças ali. E você vê atitudes imaturas, muitas vezes, baseadas muito mais na emoção do que numa razão. E você vê o quanto essa infantilidade deles apresenta uma certa instabilidade naquela sociedade. Porque enquanto alguns são um pouco mais velhos e querem pensar nessa volta para casa, em como planejar as coisas, os outros, eles são crianças e eles querem se divertir, eles querem comer uma comida satisfatória e, sabe, eles não querem se preocupar com tá mantendo uma fogueira acesa e tal. E aí achei isso muito, muito legal do livro, muito perfeito. Outra coisa que eu gosto muito do livro é a forma que a história ela vai gradualmente mudando. Então no começo você poderia pegar essa história e pensar que ela vai ter um certo rumo, mas aí as coisas vão gradualmente mudando e a tensão vai sendo muito bem construída. Então acontecem coisas bem pequenininhas e aí depois coisas médias e aí depois coisas grandes. E aí eu acho que isso cria uma boa expectativa enquanto leitor
de que algo maior está por vir. E aí eu acho que o livro entrega muito bem isso. Outra coisa que eu gosto muito desse livro é por ele ser um livro assustador. E o que eu quero dizer com isso? Talvez não seja um assustador comum. É um assustador um pouco mais psicológico. Eu lembro que quando eu tava relendo ele recentemente para o Clube Página, tinha vezes que eu lia ele antes de dormir e eu ficava com dificuldade de dormir. Porque a evolução dos personagens, no sentido de voltar à selvageria e de estarem cada vez mais, assim, instintivos, me deixava muito assustada. Eu acho que pela sensação de, assim, tipo, o ser humano, meu Deus, o ser humano é assim, basta estar numa condição adversa, que uma coisa dessas pode acontecer. Eu acho que esse medo é muito provocado pela história. Eu, às vezes, me pegava pensando assim, claramente eu apoiaria Ralph e Porquinho e tal. E aí, depois eu parava e pensava, pera, será? Talvez eu apoiasse eles de cara. Mas será que depois de um tempo os instintos, os desejos talvez não falassem mais alto? Não tem uma resposta para essa pergunta, na verdade, mas eu acho que é algo a se questionar, né? Assim, o quanto uma situação adversa pode levar o ser humano ao limite e pode nos levar a ter opiniões, impressões que a gente nunca imaginaria que teria. Então, acho que nesse sentido o autor ele foi muito bem sucedido em assustar o leitor. Outra coisa que eu gostei muito é o fato de como os personagens eles são muito simbólicos. Então a gente tem Ralph, que ele claramente assim representa a democracia. Na verdade, Ralph e Porquinho, né, representam mais o lado democrático e tal. E a gente tem o Jack, que ele representa o autoritarismo. A gente tem outros personagens que, se a gente for parar pra pensar um pouco, a gente consegue colocar simbolismos para o papel deles e para o que eles fazem ali naquela situação. Alguns que apoiam Jack, outros que apoiam Ralph, enfim, tem tantos elementos. Tem um personagem que é muito interessante quando narra o ponto de vista dele, porque ele é um personagem que ele começa a se questionar muito de alguns tabus da sociedade, como, por exemplo, morte, matar. Ele começa a se questionar, assim, tipo, a gente tá aqui nessa ilha, alguém vai punir? Ele começa a fazer essas perguntas e você fica assim meio... criança, por que você tá perguntando isso? Mas sabe o que eu tô dizendo? Tipo assim, tem vários personagens que representam coisas diferentes. E eu achei isso muito bem feito. Algo muito marcante dessa história, eu acho que é a relação deles enquanto caçadores. Me chama muita atenção isso, porque você vê o quanto esse ritual do caçar começa a representar algo muito grande para eles. Começa a representar poder sobre outras espécies. E isso começa a dominar eles um pouco, assim, o momento da caçada é algo muito bem descrito na história. As caçadas deles e a forma que eles veem aqueles porcos que estão naquela ilha, e o poder e a forma que eles subjugam aquilo dali. E isso é tão marcante na história que eles começam a desenvolver até, assim, rituais em que eles encenam a cena do caçador matando o porco e tal. E eu achei isso muito interessante porque mostra realmente esse lado mais selvagem, primitivo deles, tomando conta. E, assim, achei muito, muito, muito perfeitamente feito o pensamento grupal, sabe? Assim, no sentido de que há momentos em que você vê indivíduos, crianças diferentes, fazendo coisas diferentes. Mas há momentos em que o grupo se torna uma coisa só. O grupo vira um ser. E aí você vê movimentos grupais muito fortes, em diversos sentidos. E aí o quanto às vezes acontecem coisas que eles ficam assim, eu nunca faria isso se eu estivesse sozinho. Mas eles estavam em grupo, e o grupo parece que a energia toma conta de tudo, de todos eles. Então acho que isso foi um ponto muito, muito interessante da história. Eu nem quero falar, nem vou falar, né, do final, porque não quero dar spoiler. Mas já adianto que eu achei o final excelente. Eu achei o final muito condizente com tudo que a história se propunha, e ele consegue, assim, criar um novo questionamento na história. E eu achei, assim, o poder do autor de fazer isso excelente. Nossa, eu queria poder falar alguma coisa ruim desse livro, mas eu não consigo, porque é o meu livro preferido. Por isso que eu estou aqui falando sobre ele. Queria muito dizer que tem algo ruim, mas eu não vejo. Eu dou 10 de 10 pra esse livro, porque eu fico completamente apaixonada. O quanto eu consigo conversar horas e horas sobre esse livro. O quanto ele tem questões que são válidas até hoje. Até hoje, questões assim que vão em diversos níveis da sociedade, desde o indivíduo até grupos, até política, até, enfim, tudo, tudo. Eu acho que é um livro que dá pra discutir tanta coisa e que é um livro extremamente atual e extremamente atemporal.
Porque você lê aquela história, parece que você tá lendo uma coisa que podia estar acontecendo agora. Isso eu acho mágico. Acho mágico. Então, é isso. Pareço fofinha, mas gosto do Senhor das Moscas, que é um livro pesado, mas de fato é o meu livro preferido, de longe, pelo menos até agora. Foi um dos primeiros clássicos que eu li, que assim, me fez ter mais paixão por clássicos e me fez encontrar na literatura não apenas aquele entretenimento leve, mas aquele entretenimento que às vezes é pesado, mas que o peso ele tá ali por um motivo. Ele não tá ali pra, assim, causar sofrimento em você e acabar, ele tá ali pra provocar uma coisa. Então, muita gente diz assim, esse é um livro melhor quando você termina e vai falar sobre ele. Porque é um livro que gera discussões e que gera debates relevantes demais. Então, eu acho que, assim, uma literatura que provoca isso, que ela não termina ali, é uma literatura boa. E é uma literatura válida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me falem o que é que vocês acharam, se vocês já leram esse livro ou não, se vocês têm vontade de ler. E eu ficaria muito feliz de conversar mais com vocês sobre ele em outros meios, além daqui do vídeo. Então, muito obrigada por assistirem. Estou feliz demais se você chegou até aqui. Então é isso. Beijo.